Olá, eu sou o Edilson. E eu sou o Thierry. Bem-vindo à Bancada da Cerveja. O seu, o meu, o nosso canal sobre cerveja. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E agora, vamos ampliar a nossa cultura cervejeira. E no quadro de hoje, vamos falar sobre a escola belga. Esse pequeno território, ao longo da história, foi dominado por franceses, austríacos, holandeses. Ainda hoje existe uma divisão clara dessas culturas dentro da Bélgica, influenciando não só no dialeto, mas sim na cerveja. Thierry, essa diversidade cultural foi, entretanto, muito positiva para a cerveja. Verdade, Edil. A escola belga apresenta uma enorme diversidade de estilos tradicionais de sua região. Muitas cidades belgas tinham distinto a produção da cerveja, seja ela por matéria-prima ou por própria tradição. Além de tudo isso, nunca teve na Bélgica, na região belga, em si, uma lei que nem teve na Alemanha, que se tratava tem que seguir essa receita, tem que ser que nem a lei alemã, Reinheitsgebot, água, malte, lúpulo e levedura. Na Bélgica nunca teve isso. Thierry, com toda essa diversidade cultural e liberdade, muitos cervejeiros não costumam seguir regras e estilos pré-definidos. Edilson, a grande maioria das cervejas belgas tem predominância e características frutadas e condimentadas, proveniente da fermentação. O aroma de lúpulo nas cervejas belgas não são predominantes, não é um destaque para eles. Nas cervejas belgas também é muito comum a adição de frutas, especiarias, como a própria Witbier, que a gente vai falar mais à frente, semente de coentro, casca de laranja. É muito comum nas receitas belgas. Thierry, além da diversidade, intensidade de sabores e grande quantidade de rótulos, os belgas também costumam adicionar suas cervejas nos pratos preparados que eles fazem no dia a dia. A gastronomia, eles usam muita cerveja na gastronomia. Isso, Thierry. O belga tem essa cultura, pessoal. Uhum. Além dessa cultura de colocar a cerveja na gastronomia, eles têm um serviço de cerveja muito grande. Cada cerveja tem um copo específico, uma taça específica para ser servida. Então, eles prezam muito, muito mesmo por isso. Sendo uma mistura de culturas em razão da sua própria história, por conta das regulamentações e tradições, hoje temos poucas variedades e diversidades de estilos de cervejas. Os monges e os monastérios tiveram grande importância disso ao longo do século. Nisso, pessoal, os monges, como eram um dos poucos pessoas alfabetizadas dessa época, eles aprimoraram receitas, eles escreveram receitas, foram os próprias, que mais, isso, e foram os que mais guardaram, estudaram a cerveja nesse período. Isso aí, Thierry. Thierry, atualmente, ouve muito se falar de cervejas de abadia e trapista, mas o que significa isso? Bom, vamos esclarecer. Cerveja de abadia é a cerveja que teve origem religiosa. Ponto. Ela foi feita no monastério, eles desenvolveram uma ordem religiosa. A trapista, por outro lado, é uma cerveja que é feita dentro do monastério trapista. Aí ela recebe o nome de cerveja trapista. Mas só que os monges trapistas, além da cerveja, eles produzem queijo, pães e outras diversidades que também levam o nome de trapista. Eu vou deixar... Editor, põe embaixo aqui um link para o pessoal ver onde que acha cerveja ou os produtos trapista. Sim, Thierry, mas esses dois termos não significam estilo de cerveja, mas sim a sua origem. Pessoal, em 1965, o leiteiro Pierre Celis decidiu reviver a cerveja Rodrigues e voltou a produzi-la em seu laticínio. Pessoal, essa cervejaria fez tanto sucesso que ele decidiu abrir cervejaria por toda a Europa. Cara esperto. Mas em 1988, um trágico incêndio fez com que Pierre Celis decidisse pedir ajuda. E nisso daí fundiu-se a Stella Artois, que é uma grande cervejaria. Atualmente a cerveja Witbier, conhecida pelos belgas também como Blanche, ela mantém até hoje os ingredientes tradicionais dela. Além de levar água, malte, lúpulo, como toda outra cerveja normal, ela também leva trigo malteado ou não. E também vai a adição de casca de laranja e semente de coentro.
é uma excelente cerveja para começar, Edilson, para quem quer inserir nesse estilo de cerveja diferente. Ela é bem leve, ela é refrescante, é uma cerveja muito gostosa. Pessoal, entretanto, até hoje existem cervejas que mantêm a tradição de fermentação espontânea. Ou seja, é uma cerveja naturalmente fermentada por micro-organismos presentes nas cervejarias. Essas cervejas são as lambics. Pessoal, essa cerveja que o Edilson acabou de comentar, a Lambic, ela também tem algumas peculiaridades que ele não comentou. Vamos continuar a sequência dela. Ela normalmente leva trigo não malteado e flor de lúpulo envelhecida. Além disso, após a fervura, em vez do mosto ser resfriado rapidamente, além disso, em seguida, tem uma levedura específica inoculada. Traduzindo, pessoal, uma levedura adicionada. Pessoal, é resfriado naturalmente em barcos de resfriamento durante a noite, que são chamados de piscinas, que expõem o mosto ao inverno frio belga. Depois desse processo que o Edilson acabou de falar, ele é transferido para um barril de madeira, que aí ele vai passar de 1 a 3 anos. Esse processo de fermentação, Edilson, ele é lento e é exposto a micro-organismos tanto presentes na flora do barril quanto do ar livre. Aí ele dá características específicas dessa cerveja. Pessoal, a Lambic jovem é consumida posteriormente depois de 10 a 12 meses de fermentação. Caramba, quase um ano para tomar uma cerveja. Quase um ano, mas aí está a qualidade da cerveja. Pessoal, é comum a mistura de diferentes safras de lambic, de 1, de 2 a 3 anos, para produzir a chamada Glaze, uma cerveja refrescante e de acidez acética intensa e de notas frutadas. É muito comum também, pessoal, a adição de frutas nessa cerveja. Ela continua a fermentação por mais alguns meses. A cereja é a fruta mais comum que é adicionada à cerveja, que resulta no chamado crick. Mas também pode ser adicionado pêssego, uva, e também passa por um processo de adição de açúcar fermentável para ela chegar até o fim da fermentação. Outro estilo tradicional da Bélgica é o chamado Farmhouse Ale. As cervejas desse estilo têm origem rural e abrange toda a Bélgica, mas que na época se confundia com a Bélgica e a França contemporâneas. Essas cervejas são fermentadas com leveduras próprias e alta temperatura. Também, pessoal, é muito comum essa cerveja trazer notas de frutas e umas notas animalescas é muito comum nessa cerveja. Nessa época, pessoal, era muito comum as pessoas irem até as cervejarias fazendas, levando sua própria garrafa para enchê-las e consumir as cervejas em casa. Essa questão a gente falou lá nos termos cervejeiros, que é o growler, que é aquela garrafa que você hoje ainda é utilizada. Você vai nos lugares onde vende cerveja por litro e a reabastece e leva para casa. A Farmhouse Ale compreende 2 estilos de cerveja, a Saio e a Biodegard. Ambos eram fabricados por agricultores, pessoal. A Saison é mais refrescante, frutada e condimentada, enquanto a Biodegard é mais adocicada e maltada. Além disso, ambas podem ou não apresentar notas rústicas, como couro. É recente o processo de champenoise na cerveja. Vamos dar sequência nesse conteúdo. As primeiras cervejarias a produzirem rótulos comerciais nesse processo foram as Bilters com a cerveja Deus e a Müller com a cerveja Bierbrüter em 2002. A cerveja é produzida normalmente, Edilson, certo? Só que elas são utilizadas ou a stout, a lager clara ou escura. Ela passa pelo mesmo processo, tudinho, só que no final ela passa por um processo diferente, que é o champenoise. O que acontece? Ela é refermentada, congelada no gargalo, que ela vira praticamente uma champanhe. Pessoal, em seguida, as garrafas são colocadas em pupitres, em 45 graus de cabeça para baixo. Periodicamente, elas são giradas por vez para coletar os fermentos acumulados no gargalo. Fala mais fácil. Gira a cerveja, gente. Todo dia vai lá alguém ou uma máquina gira a cerveja. Esse processo é dado o nome de remoagem, que pode ser manual ou mecânico. Ao final da remoagem é feito o congelamento do gargalo para expulsar a levedura e colocado a gaiola de proteção. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a Escola Belga. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e até a próxima.